Comemora a nação. A informação que chega é que o Flamengo vai formalizar a proposta para o Michael e o jogador é aguardado nessa quarta-feira. Já tem data para se apresentar ao Mengão com urgência, tá? Detalhes aí sobre a doença de Alan, que vai desfocar o Flamengo contra o Bolívar. Fala, meus fofos, vocês estão bom? Eu tô bom, abençoado. Faça seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que vai ganhar tudo. Se você põe fé, comenta aí, sejam todos bem-vindos. Taca o dedo no like, depois se inscreve. Você que fica de cantinho, não custa nada. Dá essa moral aí, você consegue me ajudar simples assim, só clicar no like, depois se inscrever. Tamo junto? Vou deixar o QR Code, você vai comprar sua camisa do Flamengo com desconto, isso mesmo. Só apontar o seu celular e comprar, ainda vai poder parcelar. Tamo junto? Flamenguista de verdade tem que ter sua camisa, não é mesmo? Então vamos que vamos. Meus amigos, o Flamengo começou a preparação para enfrentar o Bolívar pelo Libertadores, isso mesmo, à tarde, segunda-feira, 19 de agosto. Hoje o elenco treina pela manhã. Hoje já temos aí os titulares junto com os reservas. Todo mundo que está relacionado com o jogo já vai treinar hoje. Ontem foi só aqueles que jogaram menos de 45 minutos. A partida contra o Botafogo, partida humilhante que passamos aí. Parece que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Porque o Flamengo inicia uma série de contratações no mercado da bola. O que está acontecendo? O Flamengo hoje mira Cedric Soares, que está sem contrato, para lateral direita. Alexandro, ex-Juventus, também está sem contrato. O Flamengo mira ele e há possibilidades reais do jogador chegar. Um jogador de 34 anos, com passagem pela seleção, e a boa relação que ele tem com o Tite deve ajudar. Foi a indicação do Felipe Luiz, que está atento aí no time principal. É um cara muito inteligente, estrategista, e vê aí com bons olhos. Então ele pode chegar para reforçar o Flamengo nos próximos dias. Aliás, tem que ser rápido, porque a janela fecha no dia 2 de setembro. Ou seja, temos menos de 12 dias aí para oficializar as contratações, para o jogador já chegar, ambientar e pôr para jogar, porque a sequência é difícil. Temos aí Libertadores, se a gente passar, se Deus quiser vai passar. Depois temos sequência Brasileirão e Copa do Brasil. Detalhe, na Libertadores, até agora, em casa, o Bolívar não conseguiu ganhar de mais 2 gols de ninguém. Inclusive do nosso Mengão, eles ganharam lá por 2-1 e o Flamengo estava todo quebrado. Está na mesma situação agora, o Flamengo está todo quebrado e agora é por lesões e não por opção técnica. Ou seja, o Flamengo tem tudo para fazer um bom resultado lá, no mínimo um empate e conseguir essa classificação. Mas aí a gente tem a sequência difícil, então temos que contratar. O Flamengo está mirando aí, como eu disse, Cedric Soares, lateral direito, e Alexandre pela lateral esquerda. O Flamengo sondou Gonçalo Montiel, segundo o Vene Casagrande, mas as negociações não avançaram porque o jogador não quer vir para a América do Sul nesse momento. Ele já tem 28 anos e ainda pretende ficar mais um tempo na Europa, mesmo lá estando escanteado. Lembrando que lá no Sevilha ele não joga, ele fica só no banco, às vezes entra, muito pouco, mas o cara quer continuar lá porque é Europa, né? É o sonho de jogar na Europa. Outro detalhe, Fabrício Bruno, que está perto de sair do Flamengo aí, né? Teve uma notícia dada, uma entrevista dada por Marcos Braz, que falou, né? Se o jogador tem o sonho ou não, é importante que o jogador do Flamengo, e tem que o Flamengo, depois o Flamengo decidir que vai realizar o sonho. Mais ou menos assim, né? Minhas palavras. Detalhe, nessa vez aí eu acho que o Marcos Braz está certíssimo. Por quê? Porque o Fabrício Bruno teve a chance de ir embora para o West Ham. Eles pagaram lá o jogador que queria, pagaram o que o Flamengo queria. Aí, situação salarial foi um pouco. Ele ia ganhar mais do que ele ganha no Flamengo hoje. Mesmo assim, ele achou pouco e não foi. Então, se é sonho, ele não ia pensar 2 vezes em ir, porque não ia ficar focado no dinheiro. Agora, ele teve uma nova proposta do Rennes da França. O salário agradou o jogador e agora o jogador quer ir. E o Flamengo, por sua vez, não quer liberar, porque eles não chegaram a igualar a quantia do West Ham. Então, o Flamengo está travando a negociação. E o jogador está querendo fazer pressão, querendo sair. Com isso aí, alguns jogadores ficaram a favor deles, outros contra, porque essa ideia aí não é muito boa, né? O jogador, no meio da sequência tão difícil, o jogador ficar em negociação e ficar nesse impasse. Por um outro lado, a culpa também é do Flamengo, né? Se o jogador está negociando, está quase saindo, esse jogador tem que ficar no banco e entrar às vezes. Não pode ficar com esse jogador como titular. Mesma coisa com o Wesley. O Wesley já está praticamente vendido para a Atalanta. Há informações aí de que ele deve viajar da Bolívia direto para a Itália e com isso desfalcar e com isso aí ser vendido para o Atalanta. Então o jogador que está nessa fase de negociação, ele não tem cabeça legal
para concentrar no time que ele está. O pensamento dele é, pô, eu entro aqui, deu uma contusão, perco uma grande chance lá. Então o Flamengo que está agindo errado também, né? Eu acho que o Marcos Braz falou, teve uma fala muito certeira, mas o Flamengo está agindo errado e fica relacionando o jogador que está prestes a sair, porque os jogadores estão com a cabeça em outro lugar, cara. O cara já está pensando lá, ó, tô chegando aí. Aí acontece uma lesão, o cara perde talvez o contrato da sua vida. Então o Flamengo tinha que deixar esses jogadores aí. Quer utilizar eles? Deixa eles no banco. No último caso, coloca. Tinha que ser assim. É assim, sempre foi assim. Agora tá no desespero aí, os caras querendo botar os caras como titular. Inclusive na quarta-feira quem vai ser titular vai ser o Varela, hein? Tudo indica que vai ser o Varela. Meus amigos, lesão do De Arrascaeta ainda não foi diagnosticada, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar. O Flamengo está aí meio que fazendo suspense, até mesmo para Bolívar, né, ficar apreensivo ali sem saber quem vai jogar. Mas a gente sabe que o Alan não joga. Por que o Alan não joga? O Alan tem traços falcêmicos, que é um distúrbio sanguíneo, coisa e tal, algo que parece que abaixa os glóbulos vermelhos, um negócio assim. E isso atrapalharia muito a condição física dele, podendo agravar até a doença, entendeu? Então na altitude para ele é fora de cogitação. Mas pelo Atlético Mineiro ele já jogou na altitude um pouco mais baixo, mas lá em La Paz, na Bolívia, ele não vai, nem está relacionado para ele. É menos mal, né? Porque a gente que é torcedor, ninguém quer o Alan, acredito eu. Porque o Alan, te falo, no Flamengo não entregou nada e parece que não vai entregar. O cara é um bagre, um jogador caro e tem qualidade, mas no Flamengo não rendeu nada até agora. Mas a boa notícia aí é que Bruno Henrique, Gerson, De La Cruz, entre outros, estão relacionados, vão para o jogo. O Tite deve poupar no segundo tempo alguns jogadores por causa de ser na altitude, mas o Flamengo vai fazer de tudo para conseguir um bom resultado. O Flamengo está focado. E o Tite está na corda bamba. E falar em corda bamba, o que acontece? Viram o Marcos Braz almoçando com o Fernando Diniz. O Marcos Braz desmentiu isso aí. Mas outros youtubers aí falam que foi visto sim, que teriam até filmagens, mas não divulgaram. Mas a informação é que se o Tite perder lá em La Paz, no dia seguinte o Flamengo assina com o Fernando Diniz. É uma informação que a gente correu atrás aí para apurar. Não teve base nenhuma, ninguém confirmou isso, mas uma coisa a gente sabe, quando começa os burburinhos assim, aonde a fumaça, há fogo. Começou a sair uma fumacinha, você pode ir lá que tem um foguinho começando. Então, a situação é essa aí, o Flamengo pode fazer essa doideira aí. Eu não acho que que seria a hora de trocar de treinador. Nós já estamos aí numa condição muito difícil, o elenco todo quebrado, os principais jogadores estão lesionados. Pedro volta daqui a 3 semanas, Gabigol daqui a 4, De Arrascaeta a gente não sabe, Cebolinha daqui talvez 1 ano, Matias Vinha daqui 1 ano, quem sabe, só Deus sabe, a verdade é essa. Só que mesmo com essa situação, se chegar um técnico novo e até ele se ambientar, a gente já perdeu 3, 4 partidas e perdeu os campeonatos tudo. Então não deveria trocar o técnico agora. Os números do Tite são bons, é ruim ver o time do Tite jogar, essa é a verdade, é desanimador. Mas querendo ou não, entre os trancos e barrancos, ele vai conseguindo aí. Conseguiu se classificar para a Copa do Brasil, agora está perto de conseguir a classificação aí para as quartas de final da Libertadores. E no Brasileirão a gente está em terceiro ou quarto, acho que em quarto. Mas a gente, se for olhar para o líder, a gente está a 5 pontos. Só que na verdade temos um jogo a menos, podendo ficar aí a 2 pontos. Então o Flamengo não está numa situação tão difícil assim. O problema do Flamengo são condições físicas. Isso aí que está pegando. Então não deveria trocar o técnico agora. Se trocar ainda tem que indenizar o cara. Então é complicada a situação. O Flamengo tem dinheiro em caixa, não contratou e agora está desesperado. E a informação que a gente tem que vai desembarcar no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, Michael, o robozinho atacante que joga pelas pontas, que já fez história no Goiás e no Flamengo, está fazendo história no Al Hilal, embora o Al Hilal está dispensando o jogador, está rescindindo o contrato com ele. Mas o clube está fazendo isso porque pretende aí abrir espaço para poder inscrever o Neymar e trazer mais jogadores. Ou seja, se comparar o Neymar com o Michael, não tem nem comparação. O Neymar é muito mais midiático, eles precisam de mídia lá, eles querem aparecer. E futebolisticamente falando, o Neymar também é muito mais jogador. Mas o Michael no Flamengo nesse momento cai como uma luva. Muita gente fala que não seria a solução, mas ela ajudaria muito. Galera, o cara faz a ponta direita, a ponta esquerda. Ele chegando, o Flamengo já passa a ter um cara para jogar pela direita, que pode ser o Michael, pela esquerda o Luiz Araújo,
e pode centralizar o Bruno Henrique, já que a gente perdeu, né, para as próximas partidas aí o nosso principal centroavante, o Pedro, e o segundo centroavante ali que faz um estilo um pouco mais diferente do Pedro, que é o Gabigol. Ou seja, o Bruno Henrique poderia fazer essa parte de centroavante, o Michael dando velocidade pela esquerda, o Luiz Araújo pela direita, ou poderia, né, deixar o Gerson um tempo ali pela direita, como o Tite vem fazendo, no segundo tempo botar o Luiz Araújo, ou seja, teria mais opção, já ajudaria muito. E se o Flamengo efetivar realmente a chegada de Alexandre, que está sem contrato, e já teve um início de conversa ali, foi visto com bons olhos, ele já pode chegar também jogando, reforçando a lateral esquerda ali, ser um substituto ali, né, para o Ayrton Lucas, já que não tem outro. E para lá de lateral direito, o Cedric Soares, que hoje, né, é um jogador português, um jogador alemão, mas que joga muito tempo em Portugal, que se chegasse ao Flamengo, poderia ser o reserva imediato, seria o reserva, claro, imediato do Varela, pois não tem nem outro, né? Verdade é essa também. O Wesley está saindo, o Wesley já está vendido, não podemos perder essa chance de deixar o Wesley embora. O valor é 20 milhões de euros, um montante muito bom. O time vai pagar 16 milhões na mão e vai ter mais uns bônus aí. Depois o Flamengo ainda vai ter mais 10% na venda futura, ou seja, é um negócio da China para um jogador que aqui no Flamengo a gente sabe, não rende nada. Ninguém gosta dele aqui, mas vamos aguardar ver o que dá aí, né? Agora, mercado da bola é sempre assim, né? Cravamos um montão de nome. Todo ano é isso, crava um monte de nome. Nessa janela, falar em Oscar, Claudinho, lá, Lucas Paquetá, Gonçalo Montiel, Cedric Soares, Danilo, Alex Telles, vários outros jogadores aí. E no final das contas, até agora não chegou ninguém. Deve anunciar aí o primeiro reforço para o time principal amanhã, Michael. Logo em seguida, já deve falar aí quem chega para lateral esquerda e para lateral direita, que são os pontos principais aí. Mas o Flamengo visa também jogador ali para o meio de campo e também mais um para o ataque aí. Então o Flamengo está atento, está na urgência, está desesperado, vai pagar o que os caras pedir, está tentando não pagar, está enrolando, mas no final vai ter que pagar, porque em menos de 2 semanas fecha a janela e aí não pode contratar mais ninguém. E se a gente passar os vexames que a gente vai passando aí, o ano passado 7 competições não ganhamos nenhuma, saímos precoce em tudo, a não ser na Copa do Brasil, que chegamos na final e perdemos para o São Paulo. No Brasileirão ficamos em segundo, mas no restante a gente saiu precocemente. Já sem contar a Copa do Supercopa e Recopa, né, que a gente foi eliminado, isso aí não saiu precoce, mas é vergonha do mesmo jeito. Mas pegamos aí a análise até agora do Tite com o... como é que chama o cara? Esqueci o nome do Sampaoli, e os números são bem parecidos, tá? Pra ser sincero, o Sampaoli tem até mais vitória do que o Tite. O Sampaoli tem menos derrota que o Tite. O Sampaoli teve ali que atrapalhou muito, que ele empatava mais e o Tite empata menos. Mas os números são bem parecidos, ou seja, porém o time do Sampaoli jogava para cima, combatia, corria atrás. O time já do Tite já é um time covarde, retranca. Domingo contra o Botafogo, tínhamos um empate até o começo do segundo tempo. Ele foi trazer o time do Botafogo para cima, colocou jogadores no Flamengo para poder segurar, não deu certo. E aí a gente levou uma sapatada, uma goleada. A vergonha está aí, a chacota que viramos, mas tudo pode acontecer daqui para frente. Vamos focar aí, lembrando, é difícil para todo mundo tem sequência difícil e ainda é possível acreditar. Não desista de sonhar pelo nosso Mengão. Tamo junto, abençoado Flá, aqui é mais Flamengo, taca o dedo no like, se inscreve, forte abraço, fui!